Glória a Deus, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live poderosa para a glória de Deus. Eu e o pastor Magno temos estado esse dia fazendo uma exegese do livro de Atos dos Apóstolos, amém, querido? Falando dos pontos aonde os apóstolos estavam em oração e mostrando a vida de oração que a igreja primitiva tinha. E isso é muito importante para nós como igreja de hoje, porque nós desejamos e queremos muitos resultados que a igreja primitiva tinha, né, os milagres que ela tinha, mas muitas vezes nós não estamos exatamente envolvidos naquilo que eles estavam envolvidos. E por isso que eles obtinham o resultado desejado ali naquele momento. Milagres, curas, sinais, prodígios e maravilhas eram feitos através da mão desses homens, né? E nós entendemos que essa autoridade e esse poder, ela está em nós. E porque está em nós, nós podemos operar como esses homens operaram. Então, eu já quero aqui convidar o pastor Magno aqui para ele estar entrando online. Já quero pedir para você curtir e compartilhar, amado. Seja um parceiro ministerial. Curtindo e compartilhando. Seja bem-vindo, pastor Magno. Graça e paz, homem de Alô, Deus. paz, boa noite. Eita, que a internet deu uma travadinha aí do pastor Magno, amém? Voltou. Seja Amém, graças bem-vindo, a meu paz, filho. boa noite. Voltou? Amém, querido? Tá dando uma travadinha na internet do pastor Magno, mas a gente não para aqui. Tá dando uma travada aí na internet aí, mas vamos continuar aqui o negócio. Vamos lá. Amém. Vamos Para mim, começar tudo orando, mal dando aqui. graças a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite abençoada, Pai. Obrigado por homens e mulheres sendo alcançados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Declaramos agora, damos um comando a essa internet Em nome funcionando de perfeitamente bem, em nome de Jesus, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam, em nome de Jesus, alcançadas milagrosamente. É isso que te pedimos e te oramos agora em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero pedir para você curta e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Pastor, hoje a gente vai para Atos capítulo 13, meu filho, e aprove a Deus nos levar para Atos 13, que é exatamente hoje está acontecendo uma direção, né? A Igreja do Senhor, ela teve uma direção a um nível nacional de estar com o dia de jejum e de oração, né? E a gente vai ver aqui em Atos capítulo 13 exatamente isso, né? Os apóstolos ali orando e o Espírito Santo fazendo coisas e eles também jejuando. Então, Isso. a gente vai falar um pouco hoje também sobre a questão do jejum, tá? Muita gente barganha com Deus, pastor Magno, né? Em relação a essa questão do jejum, tá, querido? E a gente precisa entender que o jejum, ele não é uma moeda de troca. O Isso. jejum, ele é uma ferramenta espiritual poderosa que nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O jejum não muda Deus, o jejum, ele não faz Deus se mover, pelo contrário, nós é que, por meio do jejum, ficamos sensíveis à voz do Espírito, às direções, e eu quero dizer algo a vocês, tá, amado? Jejuar sem orar e ler a palavra, isso é apenas um regime, não é um jejum, tá? Todo jejum, ele tem que estar acompanhado de oração e de leitura da palavra. Amém, pastor Magno? Amém, queridos. Graças a paz, boa noite. Melhorou aí? Tá melhor Ah, já? tá ótimo agora. Amém, queridos. Que bênção estar com vocês essa noite. E esse texto que nós vamos entrar nele hoje é um texto riquíssimo, amados, de ensino para nós. Verdade. O jejum, assim como o apóstolo falou, ele não muda Deus, amados. Muita gente jejua por conta de vou jejuar por conta de fulano,
eu vou jejuar por conta daquela situação. Não, amados, o jejum, ele te aproxima de Deus. É como Aleluia. se você estivesse se abstendo de algo por amor à presença dele. Então, todas as vezes que você jejuar, jejue com esse entendimento. Eu vou jejuar para que eu fique mais íntimo de Deus, né? Não por conta das pessoas, não por conta de uma circunstância, de uma situação. Esse jejum nacional que foi proposto pela liderança aí, nacional, grandes pastores e grandes ministérios, junto com a nossa presidência da República, ele veio para aproximar o povo de Deus. Amém. Isso mesmo. Sabe? Glória a Deus. Para trazer o povo para perto de Deus. Para quê, amados? Para que Deus ouça as nossas orações, para que nós sejamos mais íntimos de Deus, para que tudo isso, amados, nos deixe mais próximo dele, para que nós cresçamos. O jejum, ele também tem essa função. Isso Além mesmo. de nos deixar mais perto de Deus, ele nos faz crescer na presença. Sabe? Amém. Porque O jejum, pastor Magno, ele é uma forma de nós mortificarmos a carne, não é isso, meu filho? Porque a própria palavra diz que nós devemos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele vai falar ali sobre transformar, e ele fala sobre apresentar o corpo. O que é o jejum? Nada mais do que apresentar o corpo. Mortificar os feitos do corpo, as obras da carne, né? Porque existe ainda uma luta, uma milícia que guerreia. Não é isso, pastor Magno? É o que eu consigo entender acerca do jejum, meu filho. A Bíblia diz que as lutas, as nossas armas, não são carnais, mas poderosas em Deus. São poderosas em Deus. E o que é que eu entendo isso? Quando ela diz poderosas em Deus, e quando eu proponho jejuar, né, isso foi no meu coração, há uma disposição no meu coração, eu vou jejuar algo. O jejum, ele não se limita apenas à comida. Amém, queridos? Ele não se limita apenas à comida. Aleluia! Comida faz parte do jejum, mas não se limita à comida. O jejum é aquilo que você faz diariamente, é algo que seja, sabe, dificultoso para você, porque há um preço que você paga para isso, para que sua carne, assim como o apóstolo falou, a sua carne vai ser mortificada. Naquele período, você está tirando um momento onde a sua carne ela vai diminuir ainda mais e o seu espírito vai se fortalecer. A gente tem falado isso no decorrer das lives, que aquele que você quer mais forte é aquele que você vai mais alimentar. Amém. Então, se você não está alimentando a carne, é que você quer que ela fique fraca, para que o espírito seja mais forte ainda acima da carne. E ele domine as emoções, ele domine, né, a sua alma de verdade. Uau, então, glória a Deus. Para o jejum que você colocou no seu coração, e quando for fazer, não pense que ele vai mudar Deus, não pense que ele vai mudar as situações que estão ao seu redor, pelo contrário. Meu o jejum Deus. vai fortalecer para que você combata um bom combate da fé, as circunstâncias que vão surgir ao seu redor. Amém, glória a Deus. Pastor, a gente vê muito o povo de Deus e o corpo de Cristo em si fazendo essa moeda de troca, né? Você foi muito perfeito no que você falou agora. E eu até me lembrei de uma história de um garoto que via um cara que colocava cachorros para brigar. E aquele cara, ele era um apostador. E sempre ele acertava as suas apostas. E um certo dia, um jovem disse assim, como é que você sabe qual é o cachorro que vai ganhar com tanta precisão? E aquele homem disse, vai lá na minha casa segunda-feira. E o jovem foi. E ao chegar na casa daquele homem, ele confessou o segredo, né, de como ele sabia qual era o cachorro que naquela semana ganharia aquela luta. E ele disse assim, olha, o cachorro que eu quero que ganhe, por exemplo, eu tenho 2 cachorros, o branco e o preto. O cachorro que eu quero que ganhe, naquela semana eu alimento ele mais. E o cachorro que eu quero que perca, naquela semana eu vou e alimento ele muito pouco, para que ele chegue não tão forte naquela luta, naquela batalha. Então, assim, o que o pastor Magno falou foi exatamente isso, tá? Paulo fala exatamente sobre uma guerra, sobre uma milícia que existe, né? Ele fala sobre os feitos do corpo, sobre as obras da carne. Então, nós precisamos entender. Hoje, pastor Magno, o Brasil parou para jejuar e orar.
tá? Então, assim, o jejum, ele tem a sua parcela de importância e é muito importante nós apresentarmos, como Romanos capítulo 12 fala, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo. Opa, mas o nosso corpo apresentado não é para que o céu se mova, não é para que Deus mude, pelo contrário, quem tem que se mover, mudar e restaurar e corrigir coisas somos nós. Amém, amados? Então o jejum tem que ficar bem claro, que é exatamente isso aqui. Olha só a sensibilidade que Atos... Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, em nome de Jesus. A gente está fazendo uma exegese toda do livro de Atos e mostrando os pontos importantes de oração que os apóstolos tinham e por isso os resultados extraordinários que eles tinham na vida dele. Então Deus colocou isso no meu coração e no coração do pastor Magno, e a gente está fazendo essa exegese e mostrando, amado, a vida de oração que esses homens tinham, de consagração, e é por isso que eles tinham o resultado que ele tinha. Não por causa de uma moeda de troca, não, amado, não era uma troca, pelo contrário, era o efeito da comunhão, era o efeito da coenonia. Porque aonde há comunhão, Deus não ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então eu entendo que eu estando em comunhão com o Senhor, a bênção e a vida sempre estará ordenada para a minha vida. Isso é fato. Então vamos lá. Atos capítulo 1, Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, tá? Eu quero aqui tratar com o pastor Magno, logo agora, um processo de crescimento. Olha só, pastor Magno, que coisa interessante. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que quando eles vão escolher o 12º apóstolo, porque tinha que ser testemunha desde o batismo de João, a Bíblia diz que eles estavam em oração. Sim, legal. Mas eles lançam sorte, né? Aqui, né, a comunhão da oração já leva eles a um nível maior, ao ponto de Deus falar nomes, tá? Olha que coisa poderosa. Eles ouviram, né? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que coisa poderosa. Então aí entra o primeiro ponto, crescimento. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. Quer dizer, eu cresci, eu amadureci. Então, amados, é de extrema importância nós não permanecermos, tá, no estado de menino. E como é que eu não permaneço no estado de menino, vivendo uma vida de leitura, de oração e de consagração à sua palavra? Eu vou estar crescendo. Atos capítulo 1, eles lançam sorte. Atos capítulo 13, eles ouviram a voz do Senhor. Isso é o quê? Um crescimento. É exatamente isso que eu e o pastor Magno estamos querendo que você viva. Um crescimento sadio, um processo sadio. E a Bíblia diz no versículo 3, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que coisa poderosa, uma mudança de estação, pastor Magno, ao ponto da sensibilidade, né? Por causa de uma vida de oração e de jejum, pessoas sendo separadas. Que extraordinário, irmãos. Que texto extraordinário. Verdade. Jejuando e orando. Jejum para trazer sensibilidade, Uau. Oração para trazer confirmação. Depois da sensibilidade e a confirmação debaixo da oração, irmãos, foram impostos as mãos e separados foram enviados. Vocês entendem que semana retrasada nós tratamos sobre esse ponto de levantamento de pessoas. Verdade. Sensibilidade, a gente entrou até um pouco nesse texto.
para que as pessoas entendessem a importância da oração. Dentro desse contexto aqui, eles disseram assim, ó, então eles jejuando e orando, e pôs as mãos sobre eles e os despediram. E o despediram. Podem ir. Agora vocês podem ir fazer o que nós oramos para que vocês fizessem. Por quê? Porque vocês estão debaixo da bênção, irmãos. Sabe? Existe sensibilidade no nosso espírito, confirmação e paz interior. Vocês podem ir. E o que vocês fizerem vai prosperar. Se nós pegarmos e continuarmos a ler Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o quanto foi próspero o ministério de Barnabé e de Paulo. O quanto foi próspero o enviar deles, a confirmação de Deus para a vida deles. Sabe, queridos, eu quero trazer essa realidade para vocês. A importância de estar orando, a importância, queridos, de estar jejuando. O jejum, amados, é algo muito pessoal. Sabe, a gente está falando do jejum com mais veemência, porque quando você associa o jejum à oração, irmãos, são duas ferramentas extraordinárias. Extraordinária. A oração como estilo de vida e o jejum, amados, como um sacrifício do seu corpo a Deus, coisas, sabe, espirituais começam a ser vistas para nós de uma forma muito maior. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quando você inclina a sua vida, o seu coração, e diz, pai, eu vou jejuar por isso, eu vou jejuar isso na minha vida, não por isso, mas isso na minha vida. Eu estou muito apegado à rede social. Pai, eu vou passar 30 dias aí, 15 dias sem mexer em rede social, sem pegar em celular, em telefone. É um propósito onde a sua mente e o seu corpo vai começar a fazer uma desintoxicação eletrônica, sabe? Algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Pessoal, é algo pessoal. Quando você associa isso à oração e à leitura da palavra, amados, é como se você estivesse sendo preparado como uma bomba atômica, e a qualquer momento essa bomba atômica vai ser lançada, amados, sobre o diabo e seus demônios. Como é que você faz isso? Quando você está debaixo de um propósito de oração, de jejum, e você começa a liberar palavras no reino dos céus. Você Aleluia. começa a liberar a palavra. É como se fosse uma bomba atômica. É o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje, o Brasil ele está sendo bombardeado. As pessoas tiraram um tempo de jejum, um tempo de oração e de leitura da palavra, e ao tempo, irmãos, elas estão confessando coisas acerca do Brasil. Brasil curado, Brasil sarado. Se você não percebeu, deixa eu te trazer algo interessante. Quantos perceberam que de uns dias para cá, isso não é muita coisa, mas de uns dias para cá, o número de pessoas vacinadas ela tem aumentado. O número de pessoas curadas está aumentando. O número de pessoas que entram e estão saindo curadas está aumentando. A mídia midiática e satânica, eu posso usar esse termo hoje, Isso mesmo. Ela só mostra o lado podre da coisa, o lado ruim, para que você tenha medo e isso traga dor sobre a sua vida, sabe, dano. Mas o outro lado da moeda, amados, fala de milhares e milhares de pessoas curadas, fala de centenas de pessoas que estão sendo curadas diariamente, saindo, amados, das UTIs, ainda que sejam entubadas, saindo de UTIs, e o número de pessoas que está sendo vacinada ainda maior. Você sabe o que é isso, irmãos? É uma resposta dos céus às orações dos santos. Aleluia! O povo está massificando, irmãos, e hoje houve como se fosse uma Hiroshima, sabe? Uma Nagasaki. Chegou, amados, no inferno e explodiu. As orações dos santos chegando debaixo de uma intimidade. Eu tirei um momento de comunhão e agora eu vou orar e declarar coisas sobre o meu país. Irmão, isso mesmo. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Isso Comece mesmo. A perceber. Ontem eu estava conversando com meu irmão, apóstolo. Ele está lá no Ceará e eu disse, cara, esteja sensível à voz do Espírito. Existe uma nota no meu espírito esses dias. Todos os líderes e pastores que estão me ouvindo aqui hoje, você cristão, crente nascido de novo, escute isso. Esteja sensível à voz do Espírito esses dias, porque ele vai se revelar a você, sabe, como nunca se revelou a você. Aleluia! Aleluia!
coisas vão ser faladas pelo Espírito ao seu coração, quando você estiver em intimidade com Ele. Entenda isso em nome de Jesus. É um tempo de ouvir a voz do Espírito e entender as direções que Ele tem para mim e para a tua vida. Amém. Pastor Magno, eu queria agora a gente dar um comando. Cleide pediu oração pelo irmão dela que foi diagnosticado com câncer. Então eu quero pedir agora, amado, que todos vocês que estão ao vivo online conosco, a gente ore agora pelo irmão da Cleide, tá? Amém. Cleide é uma mulher de Deus que congrega com a gente ali no Vale Dourado, uma diaconisa abençoada. Então vamos orar agora, Pai, no nome de Jesus. Não existe distância no mundo espiritual. E eu quero dar um comando agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora cura em manifestação sobre a vida deste homem agora. Em nome de Jesus. Receba agora cura, saúde perfeita, em nome de Jesus. Olha só, pastor Magno, em relação a essa questão do que o senhor está falando sobre ser uma bomba atômica, isso é tão poderoso. Um pastor de São Paulo ligou para mim, o pastor Edilson, e ele disse a mim que eles foram à frente de um hospital lá em Franco da Rocha, onde ele tem a congregação dele, e eles foram com a igreja orar. No outro dia, mais de 15 pessoas saíram da UTI. Olha só, olha só. Sabe, querido, se nós entendêssemos, sabe, o mover da igreja, e eu quero dar as boas-vindas a George André, a Irla, né, a Maria, a Alane, a todos que estão conosco, já pedi para você compartilhar, tá, querido? Em nome de Jesus. Olha que coisa poderosa, amado. Se nós entendermos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, sabe? O viver uma vida de oração e de consagração é uma bomba, como o pastor Magno disse, no inferno. Pastor Magno, eu queria pedir para todos abrirem em Mateus, no capítulo 4, e eu quero continuar falando sobre essa questão do jejum e da oração. Olha só, o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então eu quero aqui parafrasear, olha só. Jesus, ele jejuou e orou, porque ele iria ser o quê? Tentado. Amém? A Bíblia diz que o próprio Espírito, né, ele leva Jesus ao deserto, porque ele iria passar por um momento de tentação, tá? Aí você pode me perguntar, mas como é que Jesus ele foi tentado se ele era Deus? Querido, ele era Deus em um corpo de um homem. E a Bíblia diz que Deus ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele mesmo não tenta ninguém. Mas por que Jesus foi tentado? Porque Jesus ele toma a forma corpórea de um homem. Ele recebe um corpo. E a tentação, ela não está, amado, exatamente na categoria do Deus pleno, mas no Deus humano também, que se tornou carne. Por que ele foi tentado? E por que ele precisaria ser tentado? Porque ele tinha que passar exatamente pela tentação que Adão, como primeiro filho, ele falhou. Porque ele foi tentado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o que eu quero mostrar nesse momento? Sabe, queridos, porque todos nós somos passíveis, pastor Magno, à tentação, a fraquezas. Gente, entende isso de uma vez por todas, tá? E não deixa para cobrir o telhado da tua casa, da tua vida, quando a chuva vier. O que Jesus fez? Ele jejuou e orou. A Bíblia diz que ele passou 40 dias jejuando e orando. E o tentador veio, ele entendia que o tentador ia vir. Sabe, amado, Jesus, ele ora por mim e por você, e ele diz algo poderoso, pastor Magno. Ele diz assim, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Então significa que o mal vai bater a porta, que o pecado jaz à porta. Porque Deus não falou com Caim, Caim, o pecado jaz à porta, está batendo a porta.
cumpre a você dominar. Agora, meu irmão, me diga uma coisa. Como é que Jesus, em meio a tanta pressão, ele conseguiu, amado, vencer as tentações e ainda ser servido? Fato. Uma vida de consagração, uma vida de oração. E porque estava numa vida de consagração e numa vida de oração, ele cita 3 vezes, ele cita 2 vezes Deuteronômio, capítulo 8, e ele cita o Salmo 91 também. O que é isso? O que eu entendo? Que a oração, pastor Magno, ela vai impulsionar como uma bomba aquilo que você falou. Será uma bomba. Quando a palavra sair da minha boca, ela não será vazia de poder. Ela não vai sair vazia de poder. Pelo contrário, a minha vida, a minha santidade, aquilo que eu vivo em Deus, quando eu falar a palavra, será uma bomba do inferno. Ó, quando a gente fala dessa passagem de Jesus sendo tentado, a gente está falando do momento exato em que ele precisava ser diferente do que Adão foi. Aleluia! Esse é o momento que Jesus vai receber a autoridade do Espírito plena para poder fluir no seu ministério. Meu Deus! O que aconteceu? Adão, ele teve as mesmas... Pastor Magno, me desculpe, você falou algo muito forte agora. Ele iria receber a autoridade plena. Opa! Olha o que o pastor Magno falou. Ele entra guiado pelo Espírito e ele sai no deserto como? No poder do Espírito. Pode continuar, pelo amor de Deus. Então, queridos, ele está nos mostrando, irmãos, o ensino que Jesus nos dá no deserto é de como alcançar essa plenitude. Entendem? Se a Bíblia já dizia naqueles dias que os dias eram maus, imagine hoje. Então, o que eu devo fazer para o cumprimento do meu propósito, para o cumprimento do chamamento do Senhor na minha vida? Eu vou cumprir o que ele cumpriu aqui, irmãos. Uau! Aleluia! Então, ele jejuou e orou para quê? Para que estivesse pleno. No final, irmãos, quando ele repreende o diabo com a última tentação que o diabo faz sobre a vida dele, que é dar a ele todos os reinos, o poder e a autoridade. Isso mesmo. Não, isso aí para mim não é válido. Eu não quero dessa forma. Eu não quero desse jeito. Jesus, ele rejeitou tudo aquilo que o diabo ofereceu. E o que acontece? O diabo se afasta de Jesus, os anjos vêm e servem Jesus, trazem tudo o que era necessário. Olha só que interessante. Depois de jejuar e orar, ele suportou aquilo que o diabo fez contra a vida dele, recebeu a plenitude do poder para poder fazer o seu ministério, mas não veio de qualquer jeito, irmãos. Ele foi suprido em todas as áreas. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Sabe, queridos, o que está faltando para nós é esse entendimento. De todas as vezes que nós nos propomos a orar e a pagar o preço, irmãos, em nosso corpo, quando Paulo ele diz assim, que existe um espinho na carne dele, que ele orou 3 vezes, que se afastasse dele, o Senhor disse, a minha graça te basta. E ele disse, então eu vou me gloriar. Em quê? Nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas calúnias. Eu vou me gloriar aí, irmãos. Porque eu entendo que quando eu estou fraco, é que então sou forte. Uma fraqueza física, talvez uma fraqueza de necessidades, ele entendia que isso faria dele alguém forte. Em quem? Em Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender esse paradoxo que eu estou querendo trazer para vocês, esse paralelo entre o que Jesus passou, amados, no deserto durante 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Ele teve fome, ele teve o quê? Uma necessidade. Mas por que essa necessidade não conseguiu atingir ele diretamente? Porque ele não cedeu àquilo que o diabo propôs. Uau! A necessidade foi fome. O diabo chegou para ele e disse, se tu és o filho, pega essas pedras e transforma em pães. Era o quê? Uma necessidade. E agora me responda, por que ele não cedeu ao diabo debaixo da necessidade? Porque, irmãos, ele estava debaixo de um propósito.
jejuando e orando. Todas as vezes que eu e você estivermos debaixo de um propósito, irmãos, não há tentação que consiga minar a nossa vida. Não há tentação que consiga destruir o propósito. Então significa, meu filho, olha só, vamos deixar aqui bem claro, tá? O preço da redenção, ele foi pago por Jesus. Ninguém pode pagar o preço da redenção. Ninguém. Agora, o preço da unção, o preço da manifestação, o preço dessa glória em manifestação na vida de pessoas, né? Quem paga esse preço de comunhão dessa unção somos nós, como filhos de Deus. Jesus entra no deserto como Jesus de Nazaré, mas ele sai do deserto como Jesus, o Cristo. Uau! Que significa o ungido de Deus e a sua unção. Porque aquilo que muita gente acha que Cristo era o sobrenome, não. Era a operação do Espírito sobre ele. Por que Pedro reconheceu ele como Cristo? Quem sou eu? Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro, ele viu, ouviu, ele vivenciou, ele testemunhou os milagres. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele disse aquilo? Porque ele viu exatamente esse poder e essa glória, amado. Sabe, queridos, existe um evangelho. Olha só, pastor Magno, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, no versículo 17, que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É impressionante como a gente vê Jesus e a gente acha que conosco, né, com a nossa vida será diferente. Né? A gente vê Jesus, por exemplo, Getsemane, momento de pressão. Ele iria ser entregue, né, por amor à humanidade naquele momento. Ele foi fazer o quê? Ele foi se consagrar. Aonde nós pegamos, inclusive nas nossas apostilhas, e mostramos ali a oração de consagração. Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade e não a minha vontade. Então, queridos, eu entendo que nas pressões da vida, nos momentos em que estamos vivendo, é porque muita gente, queridos, é lamentável. E por isso que nós estamos fazendo essa exegese do livro de Atos. Sabe? É lamentável viver uma vida de oração quando a pressão chega, quando a dor chega, quando a falta chega. Sabe, queridos? Amados, a minha vida tem que ser uma vida consagrada. Amém. A minha vida tem que ser uma vida jejuada. Olha só, pastor Magno, me lembrei agora de um grande ministro do evangelho chamado Brad Fluke. E ele sempre se consagrava quando ele era convidado para ir ministrar um congresso, uma conferência, e acontecia até um constrangimento ali. Por quê? Porque o pastor que convidava preparava boas comidas, levava para sair para os melhores restaurantes, né? E muitas das vezes ele estava em consagração, jejuando ali. E Deus falou com ele, jejue antes, se consagre antes. Ouça algo, Brad. O resultado que você terá na conferência é porque você já teve esse resultado antes. Aleluia! Jesus, ele passava vigílias de oração, pastor Magno, e em 5 minutos ele resolvia o problema de 12 anos, como foi com a mulher do fluxo de sangue. A vida de Jesus era tão consagrada, você até citou o texto passado, quando Jesus estava no templo, onde os discípulos, aliás, os escribas e fariseus ali, estavam abismados com a sabedoria de uma criança de 12 anos. E foi perguntado ali naquele momento, meu Deus, que sabedoria é essa? Que entendimento é esse? Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, capítulo 3, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, assim, não é que Deus, pastor Magno, eu quero que o senhor entre nisso agora. Não é que Deus não vai nos ouvir, amado,
quando a tentação chegou, quando a pressão chegou, né? Porque a gente resolveu naquele momento estar se consagrando, jejuando, orando, principalmente, né? Não. Mas se eu vivo uma vida já de consagração e de oração, amado, isso será muito mais fácil. Não é isso, pastor Magno? Com certeza, com certeza. Queridos, Deus ele sempre vai ouvir as orações. Deus sempre vai ouvir as orações, entendam isso. Até essas últimas lives que a gente fez, o apóstolo falou algo extraordinário, falando que Deus estava ouvindo até os Pai Nossos esses dias. Foi uma revelação do Espírito para a minha vida. Depois a gente trata sobre esse assunto. Mas para que você entenda, nós falamos sobre Cornélio, que orou e era ímpio. Meu Deus, meu Deus. Né? Então, assim, Deus ouviu a oração de um ímpio, né? Que não pertencia naquele tempo aos olhos dos homens, ao povo de Deus, e Deus ouviu. Então, Deus ouve toda oração. Agora, existe uma diferença entre Deus ouvir as orações que você faz, por conta da necessidade, e de você ter uma intimidade com aquele que você vai falar. Uau, aleluia. Entende? Existe uma grande diferença entre tratar Deus como seu amigo pessoal, como tratar Deus como um amigo que você necessita dele só para algumas coisas. Entende? Então, assim, quando você vai falar com Deus, é só porque você precisa de alguma coisa? Vamos lá, só vá ao banco quando você tem necessidade de tirar dinheiro, de fazer uma transação. Então, tem muita gente, apóstolo, está tratando Deus como um banco. Eu vou ali e vou sacar uma bênção ali que eu estou orando. Olha só o que Riquinha está dizendo, olha só. É natural você pedir socorro. É exatamente o que você está dizendo. Em momentos de perigo. E Deus vai ouvir. Mas Deus quer ter intimidade com você, filhos, o tempo todo. Essa é uma verdade. Isso. Mas a oração que foi restabelecida, a comunhão para você orar, para que você tivesse intimidade com Deus. Não para que você só falasse com ele por conta de uma situação ou circunstância, de uma necessidade. Aleluia! Jesus ele veio restaurar, sabe? Reunir, trazer todos para perto de novo. Nos tornou ministro da reconciliação, reconciliando o mundo com Deus. Para quê, irmãos? Para que a gente não trate Deus como aquele Deus longínquo, aquele Deus distante. Eu vou orar porque agora só me resta orar. Amados, todas as pessoas que dizem que só me restam orar é porque não tem intimidade com o Pai. Porque aqueles que têm intimidade com o Pai, a oração foi a primeira coisa que ela fez. Amém, foi a primeira amém. Coisa que ela Amém. Oração, e parou para ouvir a Deus. Irmãos, a gente vem falando em toda live, a oração é uma via de mão dupla, é um diálogo, sabe? E ao contrário do que você espera, às vezes, pode acontecer que Deus falar para você e você ouvir audivelmente. Mas a maioria das vezes, amados, Deus fala pelo seu Espírito dentro de nós. Existe uma confirmação. Isso é uma matéria na nossa escola de ministros chamada Como Ser Guiado pelo Espírito. Isso mesmo. Então, você precisa parar para ouvir a voz dentro de você, que é a voz de Deus, irmãos. Ele confirmando, trazendo paz, trazendo direções. E não apenas o momento que você está... agora eu estou precisando. Agora está morrendo alguém. Agora eu estou sem dinheiro. Agora o carro quebrou, eu quero um carro novo, eu quero isso. Não, queridos, para com isso. Deus não é concessionária, Deus não é banco. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uau! E todas essas coisas serão acrescentadas. Nós entendemos que o resultado de uma vida de comunhão e de buscar o reino é exatamente essas coisas vão ser acrescentadas. Eu não vou... O que é que acontece? A gente vê exatamente crentes nascidos de novo, pastor Magno, sofrendo dano, perdendo coisas, casamento destruído, perdendo portas se fechando, porque eles estão muito bem e eles se afastam da presença de Deus e ficam acessíveis aos ataques do diabo. O que você falou, pastor Magno, é tão poderoso, porque o que é que acontece? Tem muita gente que vai orar no momento de pressão, não é verdade? É verdade. Deus vai ouvir, pastor Magno. Deus vai ouvir. Agora, querido, olha o perigo, me entenda o que eu estou dizendo. Olha o perigo de você estar fazendo algo debaixo de pressão, de você tomar decisões debaixo de pressão, de você tomar decisões debaixo de jugo. Você está entendendo? Eu quero dar um exemplo que um pastor, um pai na fé,
fez comigo, pastor Magno, há muitos anos atrás. Ele disse assim, me segure. E eu agarrei ele e ele disse, me empurre para a parede. Ele tem 1,90 m, ele é um homem grande, e ele pediu para mim segurar os braços dele naquele momento e empurrar ele na parede. E ele disse, está empurrando? Eu disse, estou empurrando. Ele disse, pressione, coloque pressão. E eu comecei a pressionar ele. Ele disse, eu vou sair. Ei, você não é judoca? E ele brincando comigo na época, você não tem força? Eu vou sair. E ele foi de propósito, empurrou a mão, pastor Magno, pegou no meu queixo. Pô. Aí ele olhou para mim e disse, o que houve? Aí eu disse, você bateu com a mão no meu rosto. Aí ele disse, doeu. Aí eu disse, doeu. Ele disse, Daniel, esse é o perigo de você tomar decisões debaixo de pressão. Você pode se ferir. Meu Deus. Eu estava pressionado, não estava meu filho, eu disse, estava. Ele disse, eu queria te machucar. Ele disse, eu disse não. Ele disse, mas quando você toma decisões debaixo de pressão e não guiado pelo Espírito, pessoas serão machucadas e você mesmo também. Meu Deus, que extraordinário. Você sabe, apóstolo, as nossas preocupações com as pessoas que demoram a orar, que não oram, nós temos, infelizmente, umas situações que acontecem. A mulher está num relacionamento, num casamento, junto com um homem, Boa. E ela começa a não se cuidar. Ela não se cuida, ela não se veste bem, ela não se arruma, ela começa a comer desgovernadamente, ela começa a crescer, a ficar gordinha, aí engorda mais ainda. E o marido vai sem pensamento algum cristão, vai e se desvia, deixa o casamento, acaba com tudo. E o que acontece? Quando esse homem sai desse relacionamento, a mulher começa a comer menos, a mulher começa a fazer uma academia, a mulher começa a se vestir melhor, a mulher começa a se cuidar, a cuidar da sua saúde. Aí eu faço uma pergunta, por que ela não fez isso antes? Por que não tomou essas atitudes antes de perder um relacionamento? Sabe, queridos? E é isso que a gente tem feito com as nossas orações. A gente espera perder coisas. Meu Deus! A gente espera sofrer dano para que a nossa vida seja uma vida repleta. Amados, o casamento tinha tudo para dar bem. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, entendam isso em nome de Jesus. Eu não quero trazer esse exemplo do relacionamento como algo cristão, que o cara deixou, não. Eu estou mostrando algo natural para que você entenda o Espírito. Amém, amém. Você pode ter uma vida de oração com o Pai, onde tudo vai estar disponível a você. As decisões que você precisava tomar estavam disponíveis em Deus quando você parasse para ouvir Deus. Mas quando você não para orar, você não para ouvir Deus. Consequentemente, não para ouvir as direções. O que acontece? Uau. Você começa a tomar decisões, você começa a seguir por um caminho que uma não bola foi de neve. Que você terminou. E o que vai acontecer? Tudo vai começar a dar errado na sua vida e você vai se perguntar, mas por que está dando errado? Por que Deus? Aí você vai parar para ouvir Deus. Aí Deus vai dizer, porque lá atrás você não parou para me ouvir. Então, é mais fácil hoje eu parar para ouvir Deus e dizer, Deus, qual é a direção? Pai, eu quero seguir a direção correta. Pai, como eu vou fazer? Pai, como é que vai ser? E Ele vai dizer tudo para você. Aí você diz, não, agora eu vou começar a fazer. E você começa a fazer coisas que não são direções do Espírito. Aí vem frustrações, vem desânimo, sabe? Síndromes. Você não vai se cuidar porque você quer fazer as coisas na força do seu braço. Começa a fazer mais força do que o necessário. Porque, queridos, quando você ouve a voz de Deus debaixo de uma oração, de uma consagração, vem direção. E com a direção vem toda a provisão necessária. Uau, glória a Deus. Não tenha medo. A provisão com a direção vem junto. Então, quando você toma a direção sem ser a de Deus, não vem provisão, vem frustração. Vem frustração. Então, para um pouco. Entende o que esses homens fizeram? O que a igreja primitiva fazia? Eles se consagravam. Eles queriam ouvir Deus falar. Aqui Deus fala nitidamente. Separai-me a Barnabé e a Saulo.
Quem disse é Deus, irmãos. Ele fala audivelmente às pessoas, às lideranças, separe para mim. Você sabe o que acontece hoje? Nós dizemos, faça assim, eu quero que seja assim, eu vou fazer assim. A gente não para dizer, Deus, como é que o Senhor quer? Pai, Uau! qual é a direção do Senhor para mim? Eu estava até conversando com... agradável para Deus e para nós, irmãos. Eu estava conversando, o pastor Jair está aí, está ouvindo a gente. Eu estava conversando com o pastor Jair, pastor Magno. Eu disse assim, que o povo faz todos os planos do mundo, né? Aí chega para a gente que é pastor e ministro e diz assim, abençoe meus planos. Não para pedir um conselho, não para orar, né? E ainda quer que a gente decida por eles, né? Como esses dias. Olha só, esses dias, cara, eu passei por sabe, um problema em um relacionamento e a pessoa queria que eu decidisse se era para continuar o relacionamento. Eu digo, Ei, vão orar vocês, sabe? Vão orar, vão viver a vida na palavra. Você quer que eu decida? Já pensou se eu decido algo assim? Hein, pastor Jailson, tá ouvindo? Já pensou se eu decido? Ei, não, continua. O negócio dá errado amanhã, aí o cara diz assim, rapaz, não prestou, foi um apóstolo, foi o pastor Jailson, foi o pastor Magno, a culpa é deles. Foi eles que escolheram essa mulher para mim. Não, irmão. Quem escolheu foi você, quem escolheu cada um viver junto, enfim, né? Mas eu queria ler algo aqui, pastor Magno, que é 1 Tessalonicenses, né? 5:23 diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Olha só, querida, a gente está falando sobre jejum e oração. Pastor Magno, 3 esferas: culto racional, espírito, alma e corpo. O que é que a Bíblia diz? Né? Que a gente deve prestar um culto racional. O que é um culto racional? Né? Onde as 3 esferas da minha vida, né, estão envolvidas com aquele culto, né? Então eu entendo, né, que o meu espírito tem contato com Deus, as minhas emoções são controladas pela palavra e o meu corpo, ele também é um culto. Espírito, alma e corpo. Quer dizer, um culto racional. Por que jejuar, amado? Porque o meu corpo, ele vai estar em sujeição. Amém? Isso. Agora, eu entendo que o meu corpo em sujeição não é uma moeda de troca. Pelo contrário, eu entendo que eu estou ali em um culto racional, onde as 3 áreas da minha vida, né, espírito, alma e corpo, estão sendo conservadas íntegras. Olha só, querido, nós precisamos entender isso. Que nunca na nossa vida venha a passar um pensamento gnóstico, né? O que é o gnosticismo? Eu achar que aquilo que eu possa fazer com o meu corpo, né, não vai atingir o meu espírito. Não, amado. Isso é diabólico, viu? Isso é uma doutrina que o apóstolo João, ele já combatia na igreja, tá? Ele disse, ei, se você pecar, nós temos um advogado. Né, apresente ao advogado e esse advogado vai te purificar. Então, pastor Magno, existe uma importância nas 3 áreas, espírito, alma e corpo. Amém, filho? Amém. É necessário nós entendermos isso, queridos. Você vai ter que prestar conta do seu corpo, você vai ter que prestar conta daquilo que você pensa, daquilo que do seu pensamento, é a sua alma, então as suas emoções. E você vai ter que apresentar o seu espírito, amados. É o que a palavra diz. Os 3 precisam ser apresentados irrepreensíveis diante do Senhor. Meu Deus! O que eu tenho que fazer? Sabe? Quando Paulo fala acerca da oração em língua, ele diz assim, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera.
Então, o que eu vou fazer? O que faremos então? Ele diz, eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com o meu entendimento. Para quê, irmãos? Para que haja um alinhamento. Para que haja um alinhamento. Entendam isso. É o alinhamento, amados, do que nós somos de verdade. Nós somos um espírito e temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém. Então, o espírito está na cadeia alimentar, vamos dizer assim, em cima, está no topo da cadeia alimentar. Ele precisa ser mais alimentado, entendeu? Para que ele domine as emoções. Para que Uau, as meu emoções Deus do passem céu. do seu limite. E a sua carne se sujeite, porque quando suas emoções estão controladas, a sua carne vai entrar em sujeição. Entendem isso? Você consegue ver hoje muita gente procurando psicólogos para que haja esse alinhamento na vida. E isso não é pecado, viu, irmãos? Procurar psicólogo no momento difícil. Amém, pastor. Amém. Não é, irmãos, pecado. É do inferno, é porque não está lendo a Bíblia. Não, irmãos. Não pense assim em nome de Jesus. Amém, pastor Magno. Amém. Pessoas se prepararam para ouvir você e poderem lhe dar conselhos para que você melhore. E se esse psicólogo for psicólogo cristão, irmão, aí é que o negócio melhora mais ainda. Amém. Amém. Então, assim, para que haja esse alinhamento na sua vida, eu preciso. É uma decisão minha, diariamente. Sabe? Buscar a presença. Buscar ter intimidade com o Pai. Pastor Magno, a inversão. Porque o que é que acontece, meu filho? Olha que ponto você falou de extrema importância. Espírito, alma e corpo. A inversão disso, né? Alimentar mais o corpo, os sentimentos. E por último, o espírito. É exatamente, pastor Magno, as consequências que o mundo está vivendo. E que cristãos nascidos de novo estão vivendo. Quer dizer, as pessoas se preocupam mais com o que é natural, se esquece do que é espiritual, e está havendo perca, está havendo problemas, aonde Deus quer manter o corpo, a alma em sujeição ao mundo espiritual. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, então a minha vida, em primeiro lugar, ela tem que ser baseada, pautada numa vida espiritual. Jesus disse, a palavra, ela é espírito e vida. Então, qual é o grande problema? Se eu inverto, pastor Magno, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Essa inversão é aonde está acontecendo os grandes problemas. Vamos lá. Todas as vezes que você deixar o seu corpo e a sua alma lhe guiarem, vai haver frustração e dano. Todas as vezes que você permitir que seu corpo e sua alma lhe guiem. Quando eu falo de corpo, queridos, eu estou falando sobre os 5 sentidos. Isso. Você não pode ser guiado pelo que você sente. O sentido palpável, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você sente, não lhe guia, sabe? E tratando-se de emoções, a área emocional, nós homens somos mais racionais em algumas coisas, porém somos emotivos em outras partes. Precisamos saber equilibrar as nossas emoções. Nem ter de mais, nem ter de menos, mas ser equilibrado. E como é que vem esse equilíbrio? Como é que eu não vou ser frustrado? Como é que não vai chegar dano na minha vida? Todas as vezes que eu me permitir ser guiado pela minha verdadeira identidade. O homem espiritual discerne todas as coisas e em tudo ele é discernido. Discernir todas as coisas é ter o conhecimento para a tomada de decisões, sejam elas para o presente ou para o futuro. Todas as vezes que você tomar uma decisão pelo seu espírito, porque o seu espírito tem contato com Deus, não vai ter frustração, não vai ter dolo, não vai ter perca, não vai ter falta. Por quê? Porque foi o Espírito que direcionou você. Sabe? Esse mesmo Espírito que... Sabe esse Espírito que tirou Jesus de meio dos mortos? Sabe esse Espírito, irmãos, que veio sobre Jesus, o capacitando para produzir coisas boas? Ele habita em nós.
Paulo, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz assim, porque não sabemos orar nem como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito, ele traz as mensagens corretas do coração de Deus. É o único que pode penetrar o coração de Deus e trazer as revelações para nós, para tomada de decisão. Então lembre-se. Por isso... Pode falar, meu filho. Então lembre-se. Lembre-se que todas as vezes que você tomar uma decisão pautada na sua carne ou na sua alma, vai vir dano sobre sua vida. Gálatas capítulo 5. Para fechar, Gálatas capítulo 5, o que você está dizendo aqui, até ministro Júnior colocou aqui, o pendor para a carne é morte, mas o pendor para o espírito é vida. Agora olha só Gálatas 5,16, pastor Magno. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é isso? Em primeiro lugar, todos vocês que estão nos ouvindo, amado. Amado, qual é o maior intuito de estarmos aqui, eu e esse homem? Qual é o maior intuito, amado? De gastarmos, de ganharmos esse tempo. Porque Deus tratou conosco para alertar. Querido, o mundo não vai melhorar. Não se engane. Paulo disse, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Querido, o mundo não vai melhorar. A minha vida e a sua vida vai melhorar. Agora entenda, quando eu ando uma vida no Espírito, quando eu vivo uma vida exatamente como o pastor Magno falou. Olha o que Stefano está falando. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acredito que hoje, infelizmente, as ordens de valores, pastor Magno, e esse é o grande problema. Por isso que o texto, eu não me lembro quem foi que colocou hoje na live o texto de 2 Crônica, eu acho que foi André. André, meu irmão amado, da nossa família, um ministro poderoso, André que é casado com Edilma. Ele colocou exatamente o texto de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Opa, o Senhor está falando com o povo dele, está dizendo que o povo dele, pastor Magno, está em maus caminhos. Se converter. Essa palavra converter significa mudar a direção, quer dizer, mudar a atitude, o pensamento. Então, assim, queridos, o maior intuito de estarmos aqui é para que você, como cristão nascido de novo, irmão, você tenha a sensibilidade de entender as épocas e as estações. Entender o que estamos vivendo hoje. Os dias são maus. O que fazer? Está aos pés do Senhor. Viver uma vida de oração, uma vida de leitura. Pastor Magno, ele deu exemplo sexta-feira de que ele disse que hoje a família dele está muito mais ativa. Porque, queridos, num momento como esse, a gente tem que dobrar o tempo, sabe? De oração, de leitura. Você está entendendo? O que foi que Jesus disse? Ei, amado, orem porque a carne ela é fraca. No momento de pressão da vida dele. Ei, orai porque a carne é fraca. O espírito está pronto. Isso. Ele estava falando que a carne havia uma tentação. Sabe, querido, essa tentação, ela milita, ela luta de dia e de noite. Ou é só eu que acordo, amado, pensando que estou desviado? Eu acredito que não. Amado, quando eu abro os olhos, sabe, parece que Deus nunca esteve ali. Mas você entende que Ele está ali, que eu não vivo pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Epa! Pai, você está aqui. Bom dia, Pai amado. Ah, será um dia glorioso, Pai. Pai, esse dia está santificado pela Tua palavra, pela oração, Pai, pela Sua vontade. Ei, Senhor, que se cumpra em mim no dia de hoje, não a minha vontade, mas a Tua vontade. Vai à frente,
anjos, sabe? Anjos ministradores. É por isso, querido, hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, sabe? Deixa eu dizer algo a você que Deus falou comigo. Um dia eu estava orando e disse assim, Senhor, por que isso aconteceu? Olha qual era a minha oração. Pai, por que eu cometi esse erro? Sabe qual foi a resposta de Deus naquele momento? Não tem como o tempo voltar atrás. Agora tem como você agora fazer diferente. E, querido, fazer diferente é estar sensível para não errar. E só a palavra e uma vida consagrada e uma vida de oração vai fazer você viver uma vida diferente, tá? Que tenha, aleluia. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Deixa eu falar algo que está vindo no meu coração. Nada mudou. O que não mudou, apóstolo? Os planos de Deus na sua vida. Amém. Assim diz o Espírito para você. Tudo está de pé. Talvez você pense que coisas mudaram ao seu respeito a partir de mim. Mas eu quero te dizer que a minha palavra e o meu conselho permanecerá para sempre. Homens mudam, situações mudam, circunstâncias mudam, a dor passa, a falta passa, mas a minha palavra jamais passará. E eu digo, o meu conselho e o que eu falei ao seu respeito, tudo está de pé. Você pode acreditar, você pode acreditar, você pode crer que eu posso fazer naquele lugar uma glória maior, no lugar de oração, e te dar, não segundo a primeira casa, mas uma casa maior e um momento maior para a tua vida. Essa foi a palavra que brotou agora no meu coração para você que me ouve. Deus não mudou. Deus não mudou. O que ele disse ao seu respeito, tudo está de pé. Você pode acreditar para viver isso? Porque, queridos, viver os planos de Deus, meu Deus, como é que eu digo isso? Eu vou dizer, não depende de Deus. Depende de você apenas. Dizer, aleluia, eu quero. Aí a Bíblia diz que quantas são as promessas do Senhor, tem por ele o sim, quanto por ele o amém. Amém. Ele quer, ele já fez, ele já deu. Basta você agora dizer, Senhor, eu me agarro com isso. Eu aleluia, vou correr com isso. E nada nem ninguém vai me parar. Aleluia, aleluia. Guarda essa palavra aí, irmão, porque eu me agarrei com ela agora para minha vida. Meu pastor, você pode orar. Amém. E antes de você orar, eu quero fazer um convite, amado. Essa semana, dia 2 de abril, a gente está fazendo 10 anos de ministério. Comunidade aleluia, Vida de Adoração. Essa criança vai fazer 10 anos. Acho que é pré-adolescência, né? Tá chegando. A pré-adolescência. Esse pré-adolescente, né? Essa semana, dia 2, está fazendo 10 anos. Então, a gente vai fazer uma live comemorativa. Amém? Na sexta-feira. Eu já quero te convidar. Sexta-feira, 19 horas. A gente vai jogar aí os cartazes nas redes sociais. E será um tempo poderoso para a glória de Deus. E eu também quero te convidar, tá? A partir de abril, eu quero convidar você para o Instagram, tá bom?
para que você também, porque o que é que eu quero fazer, eu, pastor Magno? A gente quer convidar os outros pastores do nosso ministério. E no Instagram, a gente pode dividir a tela com 4 pastores ao mesmo tempo. Então, amado, se um manda 1.000, 2 manda 10.000, eu vou deixar você fazer essa conta agora, tá? Então, a gente vai fazer esse momento do livro de Atos a partir de abril, tá? A partir de abril, ok? A partir de abril. Então, vamos colocar assim, primeira segunda-feira de abril, a gente vai estar pelo Instagram com mais pastores, com mais convidados, falando sobre o livro de Atos, fazendo essa exegese. E também com outros ministros da nossa igreja. Então não será apenas eu, tá? E o nosso bispo amado, Magno, tá? Que é o supervisor do nosso ministério. Mas será mais pastores ainda, ok? Então eu já quero que você se programe para estar conosco no Instagram. Amém? Ora por nós, homem de Deus. Ora por Amém. esse povo que está aí ao vivo, online. Amém, queridos. Eu quero dizer a vocês que mais uma noite extraordinária na presença, onde Tremendo, Deus se manifestou tremendo. debaixo de revelações. Não deixa de acompanhar as lives a partir de abril pelo Instagram. Vai ser um tempo extraordinário. Irmãos, eu estou gerando isso no meu espírito, porque se nós dois aqui, com 1 hora, a gente acha... Passou 1 hora que a gente nem sentiu, queridos, na verdade. Rapaz, eu me assustei. Eu vou lhe dizer uma coisa. 3 horas de live no Instagram vai ser pouco, viu? Rapaz, se a gente passa 3 horas assistindo filme, amado, 3 horas ouvindo a palavra, meu Deus! Vai ser extraordinário. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém, glória a Deus. Pai, queremos render graças Sim, ao Pai, Senhor por mais essa noite, pela Pai. Palavra, Senhor, pelo Sim, Espírito, Pai, pela revelação. Sim, Pai. Obrigado pela tua presença em nós e no meio do teu povo. Pai, a minha oração essa noite é que o teu povo tenha o pleno conhecimento das verdades que estão ouvindo. Que eles possam meditar, Senhor, nas verdades ouvidas. Que eles possam crescer nessas verdades. Pai, a minha oração é que eles recebam cura diariamente mediante as verdades da palavra. Que eles sejam supridos diariamente pelas revelações da palavra. Que eles sejam abundantemente prósperos, Pai, para abençoar a outros. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Brasil sarado. Obrigado, Pai, pelo Brasil curado. Obrigado, Pai, por um país, Senhor, que está sendo livre da corrupção, Sim, Pai. livre da mentira. Sim, Pai. Sim, Líderes Pai. honestos, separados pelo Senhor para um grande propósito, Pai. Sim, Pai. Muito obrigado, Pai, pela cura se manifestando em todos aqueles que estão em leito de morte. Obrigado, Pai, por um maior número de pessoas essa noite saindo da UTI, sendo desentubados. Obrigado Agora. por sendo curados. Concordo, Pai. Concordo. No nosso território nacional. Concordo. Pai, vai haver, Pai, uma avalanche de cura. Vai haver agora uma avalanche, Pai. Leitos sendo liberados pelo poder do Espírito. Pessoas sendo livres e libertas, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Conversão em massa acontecendo no Brasil. Concordo! Vai acontecer um avivamento. Vai acontecer, Pai, um ribuliço no reino do Espírito. Por vidas, milhares e milhares de vidas que se renderão ao Senhor pós-pandemia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Conserva-nos, Senhor, da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não nos deixa desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda. Que essa ousadia e intrepidez seja sempre conosco pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Te amo, cara! Obrigado a todos, querido. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Graça e paz.